Indo para aquilo que quero refletir com os irmãos hoje, uma mensagem muito simples que não é novidade para ninguém. Já ouviram falar aquela expressão, um dia a casa cai? Já ouviram? A gente fala, né? Um dia a casa cai. Mas que casa que cai? Não é? Que dia é esse? E que casa que cai? Não é? A casa que cai é a casa que é mal construída, tá certo? E falando em termos de família, quando nós falamos de construir a casa, não é só a casa física, mas o lar ou a família, nós precisamos pensar o seguinte: um dia a casa cai e pode destruir o nosso lar e a nossa família. Por isso, mais do que uma bela casa que todos querem ter, nós devemos construir um lar com bases muito sólidas. Todos vocês que têm o hábito da leitura da Bíblia sabem que Jesus, depois de ter proferido aquele sermão que é conhecido como Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6 até 7, você vai ver, aliás, começa no capítulo 5, não é? Até o capítulo 7, então ele vai dar uma série de orientações, mesmo muito práticas, da sua ética, dos seus princípios, dos seus valores, e esta ética de Jesus, os seus valores e a aplicação dos seus princípios é algo muito elevado. E exige de nós uma tomada de posição, de viver com os valores do reino de Deus e ter a ética do reino de Deus aplicada à nossa vida. Eu creio que muitas pessoas ouviram aquilo que Jesus falou e entenderam que era algo com muita autoridade, com muita propriedade. Talvez alguns até, depois que Jesus proferiu todas essas palavras, aplaudiram, disseram: é isto mesmo, amém e tal. Mas isso é apenas uma parte do processo, né? Muitas pessoas vêm à igreja e ouvem a mensagem com atenção, até concordam e etc., mas não muda. A vida continua do mesmo jeito. A família não muda, os relacionamentos não mudam, o coração não muda. E sabe que essas pessoas podem até construir uma vida religiosa, entre aspas, que parece que está tudo bem, porque afinal de contas nós só nos encontramos essas 2 horas no domingo para quem vem ao culto e à EBD. E nessas 2 horas eu posso até julgar que tudo está bem com o irmão, a irmã, o amigo, não é? E quando nós cumprimentamos, todos cumprimentam com um sorriso e tal, e achamos que está tudo bem, não é? Alguns de nós até desenvolvem uma atitude de uma forma de estar na igreja para passar um discurso de que, olha, eu estou bem espiritualmente, mas nós não sabemos o que passa com o coração e com a vida de cada pessoa. Dentro de 4 paredes nós não sabemos como é que o marido trata a esposa, como é que ambos tratam dos filhos, como é que tratam das suas finanças, do seu relacionamento interpessoal. O Senhor Jesus falou sobre a parábola dos 2 fundamentos. Está lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27, que todos vocês conhecem realmente bem. E as professoras da EBD ensinam até esta história cantada. Vamos à leitura de Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se você observar o texto como ele se apresenta, pelo menos aqui na versão atualizada de Almeida, você vai ver que o versículo 25 e o 26, aliás, o versículo 25 e o 27 são basicamente iguais no seu início, até antes da conclusão. Eles são basicamente iguais. Ou seja, a mesma tormenta, os mesmos vendavais e a mesma tempestade recaiu sobre ambas as construções.
com resultados diferentes, como é óbvio. Uma desabou e foi grande a ruína, e a outra ficou de pé. Sabe, a conclusão é óbvia. Muitas pessoas têm dado uma interpretação que não corresponde ao texto, não é? O que é construir sobre a rocha? O que é a rocha aqui? É claro que em vários outros textos diz que Jesus é a rocha, etc. Mas no contexto aqui, o construir sobre a rocha é ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Isto é construir sobre a rocha. Ou seja, a rocha é a prática da palavra de Deus. Isso é construir sobre a rocha. Tá certo? Então, nesse contexto, a rocha significa que você está edificando a sua vida, ouvindo e colocando imediatamente em prática o que foi ouvido. E como ele está a concluir o Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças e chega até esse ponto, o que ele está a querer dizer aqui é que ouviu é uma parte do processo, mas se não colocar em prática, a sua construção vai carecer de alicerces fortes e estrutura forte. Eu sei que parece que é bem óbvio, mas muitas pessoas têm se auto-enganado. O Tiago, irmão do Senhor, disse que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque depois ele conclui lá em Tiago, enganando-vos a vós mesmos. Se eu ouvir e até concordar e aplaudir, mas isso não mudar a minha atitude e não mudar a minha prática, meus valores, minha ética e meu comportamento, não vale nada aquilo que eu ouvi. Não adianta eu dizer que eu concordo, mas não aplico na minha vida. Então, meus queridos, a Bíblia é um livro prático. É para você aplicar os princípios. Nós aqui na igreja podemos ensinar e devemos ser fiéis nisso. Esse é nosso compromisso, ensinar a palavra de Deus. Mas a outra prática, a outra parte é de cada um. E eu vou aplicar na minha vida. Não é? Eu posso ensinar, e nós temos ensinado na classe de casais, princípios de relacionamento conjugal, princípios de educação de filhos, e a gente vai continuar falando sobre isso hoje na classe de casais, então quem é jovem casal está convidado. Muitos princípios práticos que a gente pode colocar, mas se nós não aplicarmos, não vai funcionar. Eu dou aula, junto com a minha esposa, e às vezes ela me cobra, fala assim, mas você ensinou isto? E então, como é que é? Né? Vai ou não vai aplicar isto? E claro, né, eu tenho que dar mão à palmatória e levar umas palmadas, né? Por quê? Porque se não for prático, eu vou estar sendo aquilo que eu tenho que admitir, incoerente. Eu posso professar uma fé, mas posso não estar vivendo esta fé. E é isso que Jesus Cristo fala. Em termos práticos, meus queridos, dá trabalho construir sobre a rocha. Sabe por quê? A rocha é dura, né? Dá trabalho. Se você observar o texto paralelo de Romanos, Lucas capítulo 6, você vai ver que aquele que é sábio construtor, lá no 6,48, diz que ele teve que abrir uma vala profunda até chegar à rocha e aí ali construir. Ou seja, se quer ter um bom casamento, quer ter uma boa família, vai dar trabalho. Preguiçoso não constrói um lar sobre a rocha. O preguiçoso deixa andar. Vem problema, ele deixa o problema resolver por si só, não toma uma atitude. E sabe, há atitudes que nós temos que aprender a tomar de início, a partida, quando eu começo a construir. E sabe, algumas pessoas não têm a determinação suficiente e têm pressa demais. Isso compromete a qualidade da construção. Lucas, ele foi muito mais específico quando falou sobre construir sobre a rocha. Ele fala sobre cavar valas profundas e edificar. Então, quando chegou na parte sólida do terreno, e aí começa a colocar a base para depois erguer as paredes. Sabe, isso custa trabalho, não se faz da noite para o dia. Nós não mudamos da noite para o dia, podemos estar convencidos, mas hábitos velhos precisam ser substituídos por novos, não é?
temos que tomar algumas decisões e ter alguma atitude em relação a uma série de coisas. Sabe que o construtor aqui, que constrói sobre a rocha, ele é chamado de sábio, de prudente. Há um provérbio que diz, Provérbios 14, não é? Que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a insensata com as próprias mãos a derruba. Nós precisamos de muita sabedoria, tanto do homem quanto da mulher. Eu não sei porque Provérbios frisa tanto que a mulher sábia edifica a sua casa, é porque é um grande desafio. Mulheres sábias, realmente, elas conseguem ser o esteio da família, e é muito importante isso, sabe? Hoje à tarde, quero falar um pouquinho mais, como é que você começa a construir um lar e uma família? Com o casamento. Agora, como é que você chega ao casamento? Agora nós temos a figura, diferente da época de Jesus e dos patriarcas, nós temos a figura do namoro, que é o período prévio ao noivado, não é? Então, nós começamos a construir a partir do namoro. Por isso que namoro é uma coisa séria. Mas se você é jovem e vem em culto à noite, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Quero falar mais para famílias agora, porque eu estou vendo que tem muitas famílias aqui presentes. Sabe, nós precisamos aplicar os princípios da palavra de Deus sobre o nosso casamento, como é que o homem se relaciona com a mulher, e como a mulher se relaciona com o homem, e como os pais devem se relacionar com os filhos. Na aula passada, eu fui substituído pelo missionário Paulo Souza, e ele falou sobre uma coisa muito importante. Nós, os pais, dizemos para os filhos: filhos, obedecei os vossos pais, e impomos isso como tem que obedecer. Mas os filhos podem pegar a parte seguinte do versículo e dizer assim: e vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira. E aí elencou-se no texto que o Paulo deu mais de 50 formas que os pais acabam por provocar e irritar os filhos, sabe? E aí a coisa volta para nós, os pais. Então, a Bíblia é um livro equilibrado. Há privilégios e há responsabilidades. Nós provocamos os nossos filhos principalmente, e eu quero dizer, porque as minhas filhas estão aqui dos dois lados, principalmente quando nós somos incoerentes. Há pais que mandam, mas ele não tem uma atitude coerente com aquilo que ele diz. Ou seja, os filhos não têm respeito pelos pais, porque eles não têm moral. Não é, faça tudo o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ele vai fazer exatamente o que fazes. Não adianta o pai dizer assim: beber não é bom, meu filho, e ele está do lado ali com uma garrafa de cachaça. Não adianta. Fumar não é bom, meu filho, mas o filho fuma desde o ventre materno, aquele ar poluído. Não faz sentido. Se nós realmente queremos criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, sabe, a gente não pode pensar em outra coisa. Eles vão nos imitar. Nós ensinamos pelo exemplo. Se Deus é sua prioridade, então vai ter que ser coisa prática na sua vida. Uma das coisas que tenho me preocupado, e eu estou feliz hoje, não completamente, mas razoavelmente feliz, que eu vejo muitas famílias com seus pequeninos na igreja. Eu não sei se hoje é a primeira vez que a Clarinha veio, acho que é a primeira vez? Clarinha veio pela primeira vez depois que nasceu, e o Joãozinho está vindo ali empacotadinho, né? Joãozinho está para chegar, né? Eu fico tão feliz, porque eu vejo que o Joãozinho está lá no pacotinho, né? E está lá a irmãzinha, está o pai, os avós. Isso não dá mais alegria para nós do que ver gerações. Hoje o meu amigo Pedro Marques está aqui. Pedro Marques é líder lá na Igreja Batista de Martins. Conheci o Pedro com 17 anos, né, Pedro? Cresceu, amadureceu. Casei o Pedro e a Ani, não é? Agora já tem a filha com 10 anos. Graças a Deus. Mas por que eu estou mencionando o Pedro? Não é só porque eu gosto dele, ele sabe que eu gosto dele. É que o Pedro é a 5ª geração de crente batista em Portugal, não é? 4ª? A sua filha é a 5ª? A Aurora é a 5ª, a Aurora, a Celeste e a Rosa. Isso é simplesmente fantástico. 5 gerações da família do Pedro são crentes em Jesus.
Agora, como é que se chegou a isso? Conduzindo os filhos no caminho do Senhor. E não é fácil, meus queridos. Eu sou a terceira geração, a Isabela e a Tarsila são a quarta geração de crentes na família Harada. Meus avós se converteram, porque eles eram imigrantes no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, foram evangelizados e se converteram. Meu avô mudou, até a enteada dele, ele mudou, depois que ele ficou crente, mudou. Meu pai se converteu, eu me converti, eu batizei as minhas filhas. Gerações. Deus trata com gerações, mas sabe, exigiu trabalho, exigiu trabalho, porque há uma fase que nós não queremos saber das coisas espirituais, não queremos ir à igreja e coisas assim. Mas para mim era fora de questão um domingo que eu não fosse à escola bíblica dominical, não fosse à igreja, todos os domingos. Não é aquela assim, será que amanhã vamos à igreja? Se você faz essa pergunta, já está derrotado. Não é será, tem que fazer parte da agenda, porque durante toda a semana você corre para si. Domingo é dia de quem? Não é teu, é dele. Se é dia do Senhor, Ele é Senhor da sua vida, Ele te abençoou com saúde para poder trabalhar, estudar, agora Ele quer te receber na casa de oração para celebrar, para te abençoar, para que tu possas dizer muito obrigado, Senhor, para que possa estar com a família mais alargada que nós chamamos igreja. Igreja não é o templo, igreja é a comunidade do povo de Deus, onde eu sinto que sou fortalecido por pessoas que lutam como eu, mas tem Jesus como Senhor e Salvador. Dá trabalho. Eu fico pensando, e estava a ver ali o Robson e a Daniela com a Clarinha, dá trabalho. Hoje, se nós vamos à igreja, temos que planear já no dia anterior. No dia anterior, meus queridos. Já tem que deixar tudo preparadinho, a roupinha, mamadeira, tudo, biberon, né, que a gente chama aqui, tudo direitinho, aquela saca enorme, né, que vai pondo, tem que levar tudo de carrinho e tal. Tenho visto lá o Bruno trazer a Catarina. Olha, dá trabalho. Dá trabalho, eu sei que dá porque nós somos pais também, não é? Tem que preparar comidinha e não sei o que. Olha, isso dá trabalho, isso significa que eu tenho que ter uma determinação. A mãe tem que se preparar psicologicamente que domingo é dia do Senhor, mas não precisa ser um estresse absoluto. Se a mãe já se programar, se antecipar e planear, consegue. E consegue. Sabe, meus queridos, eu sei que não é fácil, porque criança tem aqueles episódios, uma vez está tudo bem, porta-se bem, outra vez está com cólica e coisas assim, dá imenso trabalho. Nós sabemos isso, por isso que temos aquela salinha de apoio pensando nisso. Agora, é assim, sabe quantos domingos tem a infância? São 624 domingos. Eu mandei para os pais isso, é um artigo que está na net de uma jovem mãe angolana, que vive lá no Brasil. Ela diz que são 624 domingos, são apenas 624. Esse é o tempo em que as crianças vão ter a possibilidade de estar desenvolvendo o amor a Deus, à casa de Deus e ao povo de Deus, desenvolvendo o hábito salutar de adorar ao Senhor. Mas vai dar trabalho. Por quê? Porque vai ter que planear já no sábado tudo que vai acontecer no domingo, e também vai ter que dialogar com a criança. Eu sei que alguns pais fazem isso. Olha, amanhã nós vamos à igreja, vamos ter o culto, a escola dominical, e já vai falando qual é, preparando. Mas o meu filho não percebe tudo. Não percebe, mas ele vai assimilando. Você vai trabalhando este conceito. Se tem imagens da igreja, há uma mãe que tem imagens da classe da igreja, nós vamos, e já mentaliza a criança do que vai acontecer, não é? E já vai preparando, não é na última hora, olha, hoje nós resolvemos, vamos à igreja. Não é assim. Ou será que vamos? Não faça essa pergunta. Coloque isso como é a nossa prioridade na agenda. Domingo, quer seja de manhã, quer seja à noite, dependendo da sua forma de organizar, nós vamos
a igreja. Sabe aquele versículo que a gente cita de Josué lá no fim da sua vida, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? É um belo versículo, alguns colocam na porta do apartamento, mas é prático. Se tu e a tua casa vão servir ao Senhor, servir é também cultuar, e é estar na casa do Senhor a horas para juntos louvarmos e aprendermos da sua palavra. Sabe o que diz o autor de Hebreus? E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Alguns têm se habituado a não congregarem mais, e quando nós não congregamos, nós esfriamos na fé, não é? Você sabe aquela história que todos contam para crentes novos, mas não aplica-se a nós, né? Brasa fora do braseiro se apaga, mas a brasa no braseiro mantém-se acesa. Se você ficar fora da comunhão, sua fé vai começar a esfriar. E isso não vai acontecer da noite para o dia, mas a cada domingo que você negligencia, que tu negligencias a presença na comunidade do povo de Deus, vai algo se apagando no seu coração, na sua fé, na sua vivência. Cuidado com esse modismo dos desigrejados. Virou moda. Você pode ser cristão na sua privacidade. Agora, o Senhor Jesus, e nós temos dito isso constantemente aqui na igreja, obedecer ao Senhor Jesus, em grande parte, os mandamentos implicam em mutualidade. Encorajai-vos mutuamente, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Como é que isso se dá, senão na comunidade do povo de Deus? Não é? Agora, você pode optar por não querer, mas priva a sua alma do aprofundamento da fé e da grande sinergia que a igreja pode produzir na proclamação do Evangelho. Uma andorinha só não faz verão, mas muitas andorinhas fazem toda a diferença. Sabe, meus queridos, cuidado, porque eu sempre digo, a decisão de seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é individual, mas o verdadeiro cristianismo não é individualista, ele é preciso ser vivido em comunidade, comunidade do povo de Deus. Isso exige da sua parte compromisso. Nós somos uma igreja de compromisso. Se você não quer ter compromisso, então essa não é igreja para si. Se você quer ser um mero frequentador, só um simpatizante, isso não é igreja para si. Pode vir, nós recebemos as visitas com todo bom acolhimento, mas nós queremos produzir naqueles que querem fazer parte da comunidade compromisso. Sem compromisso não há constância, e sem constância não há consistência. E se não há consistência, a sua fé não é coerente. Por quê? Não vai transformar o ensino na prática na sua vida. Então, nós queremos realmente criar compromissos dos pais com os seus filhos e com a igreja. Nós temos um excelente departamento infantil. Eu sempre digo isso. Então, aí as professoras, os professores, que eu tenho um santo, se é que existe isso, né? Santo orgulho dos recursos humanos do nosso departamento infantil. Tenho, porque eu sei que são pessoas que são dedicadas, são competentes e querem dar o seu melhor, mas não fazem esse serviço sozinho. Elas não vão buscar as crianças a casa, quem traz são os pais. Também seria demais, né? Se tivéssemos esse serviço seria ótimo. Vamos passar para pegar o seu filho. Não, por que a gente não faz isso? Não temos os recursos disponíveis para isso, mas também porque queremos que os pais tragam os filhos à casa do Senhor e juntos cultuem ao Senhor. Aqui, está vendo? As crianças estão todas quietinhas. Agora, hora de brincar, elas gritam, elas berram, mas elas estão quietinhas. Os bebês têm o seu espaço lá. Quer dizer, nós estamos procurando preparar tudo para que a família seja uma família comprometida com o Senhor Jesus e com a sua igreja. Meus queridos, se nós queremos ter igreja para os próximos 100 anos, nós temos que começar a trabalhar hoje. Decisão. Vamos escavar fundo até chegarmos à rocha. O que é isso? Prática da palavra de Deus. Ouviu o que o pastor falou? Não é porque o pastor falou, mas é porque a Bíblia te convida a desenvolver uma atitude positiva
em relação à vivência da fé cristã. Compromisso com o povo de Deus, compromisso com o ministério cristão, com o testemunho cristão. Qual é o propósito último para o qual você se casou? Qual é o propósito último para o qual você constituiu família? É para espelhar e espalhar a glória de Deus. Fora desse propósito, nós vamos estar laborando em erro. Meus queridos, quando nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida e expressar a glória de Deus para o mundo, nós vamos ter que realmente trabalhar, decidir e nos dedicar. Casamento, eu tenho dito para a classe de casais, não é para os fracos. Casamento é para os fortes. O que mantém o casamento não é só a paixão, não é só o romantismo, não são só as prendas, é o caráter, é o compromisso. Há vezes em que você não vai estar apaixonado pelo seu cônjuge, mas você tem um compromisso, você é um homem e uma mulher de caráter cristão. E na crise vocês vão realmente orar, buscar a Deus, conversar um com o outro, como nós dizemos cá em Portugal. Nós vamos partir pedra, mas nós vamos continuar juntos. Não vamos deixar o inimigo roubar, matar e destruir o nosso lar. Agora, para isso, eu tenho que cavar fundo, eu tenho que me esmerar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aplicar aqueles princípios, os mais difíceis e desafiantes para mim, a minha vida pessoal. Mudança de atitudes, mudança de hábitos, de vícios, transformá-los em bons hábitos, isso custa trabalho. Mas se nós nos esmerarmos, quando a tempestade vier, e ela virá, meus queridos, ela virá. Há fases na vida de casado que são mais difíceis de passar, mas se o seu casamento e o seu lar está edificado sobre a rocha, que é a prática constante da palavra de Deus, pode sentir o vento, pode sentir a chuva bater, mas na casa não cai. Um dia a casa cai, mas é do insensato. A casa do sábio não cai, porque o sábio construtor cava fundo e constrói sobre a rocha. Só assim nós vamos criar lares à prova de ventos e tempestades. É isso que eu desejo para si. Sabe por quê? Por mais difícil que seja, esse é o projeto de Deus. Casamento e lar e família é um projeto de Deus. Sendo um projeto de Deus construído por cada um de nós, porque Ele quer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Mas como é que o Senhor edifica a casa? Quando eu sigo o projeto que Ele fez para construí-la. Sou eu quem faço, ponho os tijolos em cima, mas eu tenho que fazer de acordo com o projeto. Agora, pensando que Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro e Ele é o topógrafo, eu faço a seguinte pergunta: se Ele vier fiscalizar seu casamento, a forma como educas o seu filho, a forma como geres a tua casa, Ele vai ficar satisfeito, dizer assim, isso está bem construído? Ele vai dizer assim, olha, precisa de reforço estrutural, aqui está mal construído. Olha, esse material que tu estás a usar não presta. Esses valores, esses princípios que estão a aplicar, não prestam. Deita fora, vamos usar material de primeira. Ele é o topógrafo, esse terreno onde estás a construir, ele tem umidade, ele vai dar complicação, ele vai dar infiltração. Lá no Brasil, há muitos bairros que foram construídos em lugares pantanosos, que a gente chama de várzea. Sabe o que acontece? Chove e inunda tudo. Não é próprio para a construção. Então, até onde você vai edificar, é preciso saber. Onde edifica, com que material edifica e como edifica. Olha, Ele é o arquiteto. Se Ele fiscalizar o seu casamento, a forma como educas os seus filhos, as suas prioridades, Ele vai dizer assim, está mal. Ou Ele vai dizer, é isso, continue a fazer isso. Vai funcionar. Sabe, Ele está preocupado em que você construa um lar para durar. Não case pensando, se não der certo a gente separa. Isso é a pior coisa. Não é se. Quando nós agimos pela fé, sim, sim, não, não, e vamos para frente. Que Deus te abençoe e ajude a construir lares à prova de crises e tempestades. Aí não há dia que a casa cai, porque Deus sustenta. Vamos nos colocar de pé e cantar. Eu canto cada bênção antes de nos despedirmos para as classes.